Beleza? Voltando aqui para o nosso conteúdo, nesse vídeo aqui eu vou estar passando um pouquinho de Use Effect, beleza? Então vamos ali para o nosso VS Code e na última aula a gente acabou vendo um pouquinho de Use State, né? No nosso caso aqui a gente acabou vendo um pouquinho de Use State para capturar o valor, alterar nome e adicionar aqui no nosso computador, né? Tanto adicionar para resetar, subtrair e tudo mais, beleza? Então, vamos mexer agora um pouquinho com o nosso Use Effect, beleza, pessoal? A gente também faz a importação dele aqui em cima, tá? A gente acaba fazendo a importação dele aqui em cima. Use Effect é o seguinte, ele é chamado, ele tem três tipos diferentes para ser chamados. Toda vez que tem um carregamento na tela, carregamento da tela, ou seja, toda vez que minha tela carregar, toda vez que minha tela renderizar, ele vai executar isso daí, fechou? Ele também tem quando um componente, um estado é alterado, ou quando qualquer estado é alterado, beleza, pessoal? Então ele tem esses três tipos diferentes de carregamento aí, beleza? Vamos ver aqui então o principal aqui deles, que é quando não tem que carregar nada aqui, ou seja, quando ele abre a tela, ele já é carregado automaticamente, fechou? Como que a gente vai descobrir isso daí, pessoal? Simplesmente testando, fechou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai colocar um Use Effect, tá? Então, vamos aqui comigo, vamos colocar aqui Use Effect, chamando esse cara, abrindo e fechando parênteses. Dentro dele, a gente coloca um Arrow Function, beleza, pessoal? E aqui a gente pode colocar um console.log, falando foi carregado, beleza? E deixamos aqui vazio, porém, na verdade aqui eu vou deixar com colchetes vazio, fechou? Então acredito que ele já venha a ser carregado assim que a gente dá um reload aqui na tela. Por exemplo, carreguei minha tela e sim, foi carregado. Beleza, pessoal? Aqui ele traz duplicado, mas quando você sobe para produção isso daqui não fica assim, beleza, pessoal? Então não tem por que se assustar. Isso aqui é padrãozinho, um bugzinho que tem, mas funciona perfeitamente, fechou? Então, todas as vezes aqui que eu conseguir carregar minha tela, ele vai ser alterado. E também tem aquele que toda vez que eu mudo alguma coisa no componente, beleza? Então a gente conseguiu ver aqui, pessoal, que isso daqui é o que carrega toda vez que eu inicio a minha tela, beleza? Então toda vez que tem um carregamento na minha tela, aquele cara ali é chamado. Por quê? Por conta que a gente não passou nada, não passou nada aqui dentro desse array, fechou? A gente deixou aqui um array vazio. O próximo agora que eu vou mostrar é para quando tem qualquer interação aqui com os nossos estados. Se eu voltar para minha tela, ele já foi carregado aqui, beleza? De novo, ele é carregado assim no iniciar da tela, só que se eu mudar aqui algum estado, ele vai chamar esse meu Use Effect. Qualquer estado que eu ficar alterando aqui, ele vai chamar o meu Use Effect, fechou? Se eu mudar aqui também, ele vai ficar chamando várias vezes, diversas vezes. Fechou, pessoal? Então, a gente vê aqui duas diferentes maneiras de utilizar e vamos para a terceira, que é caso eu mude tal estado selecionado. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, no meu estado do number, fechou? Então, eu vou mudar aqui apenas para o number. Vou colocar aqui o number e aqui, se eu chamar, ele vai ser carregado como a primeira interação ainda, beleza? Só que se eu mudar aqui, ele não vai ser mais chamado. Se eu mudar o nome aqui, também não. Ele só vai ser chamado quando eu mudar aqui, ó. Então, eu consigo ter essa visualização. Fechou, pessoal? Por que eu também vou utilizar ele aqui? Fechou? Eu quero utilizar esse cara aqui agora para fazer uma verificação. Se aquele meu contador chegar a 10, eu quero exibir um alerta falando parabéns, você chegou a tanto, beleza? Então, o que eu poderia fazer aqui? Simplesmente dentro do Use Effect, eu poderia fazer um if, tá? Lembrando que eu estou chamando esse Use Effect de acordo com o meu number, tá? Então ele está olhando para o meu number, toda vez que meu number mudar, ele vai executar esse Use Effect aqui. Então, se number for maior do que 9, ou seja, se number for igual a 10, ele vai executar aqui um alerta, beleza? Vou passar aqui um alert para ele, ou na verdade, vou deixar assim mesmo, maior do que 9 ou igual a 10, tanto faz, mas eu vou passar um alerta aqui, eu vou colocar crase, beleza? Porque eu quero exibir um número também. Vou colocar aqui atenção, você chegou ao número
e vou passar aqui o número, beleza, pessoal? Lembrando que quando eu estou com o template string, eu tenho que te fazer assim para poder ter a nossa utilização do JavaScript, fechou? E aqui eu só vou chamar a minha variável number, beleza, pessoal? Então ele vai ficar olhando para aquele campo ali de número e quando chegar a 10 ele vai executar, tá vendo? Então ele chegou a 10, atenção, você chegou ao número 10, beleza, pessoal? Então ele começou a executar aqui, beleza? Essa aqui é uma maneira bem bacana da gente utilizar o nosso useEffect, beleza? A gente utiliza muito o useEffect, pessoal, para a gente fazer requisição de API, beleza? Então, acho que é bem bacana. Talvez eu mostre aí nas próximas aulas aqui que eu gravar, talvez eu mostre um pouquinho na utilização de API esse cara daqui, fechou? Valeu!